Hoje o Seminário Átomos tem o grande prazer de receber o professor Rui Vieira de Castro. O professor Rui é doutor em Ciências Bioquímica pelo Instituto de Química da UFRJ e atualmente é professor do Programa de Engenharia Química da COP. Ao longo de sua trajetória, atuou tanto na indústria quanto na academia, incluindo experiências como engenheiro de processo na área de biotecnologia e experiência como professor da Universidade Thomas Jefferson, na Filadélfia, nos Estados Unidos, onde trabalhou em projetos relacionados à produção de anticorpos monoclonais, biosimilares, vetores virais e processos de cultivo celular. Suas pesquisas estão voltadas para operações unitárias em bioprocessos, processos de separação com membranas e biotecnologia, com foco na purificação e concentração de bioprodutos. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, professor Rui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Eu sou engenheiro de bioprocessos de formação, aqui pela Escola de Química. Sou um entusiasta de bioprocessos, de forma geral. É, E, e nessa trajetória, né, de engenheiro de bioprocessos, tanto a trajetória acadêmica como a trajetória profissional, é, sei bem alguns desafios que tem nessa área e E na minha opinião, né, começo com uma provocação que é o seguinte: imagino que aqui a maioria do pessoal trabalha no contexto de processos químicos, né? Mas digo que, como engenheiro de bioprocessos, de forma geral, o cara que trabalha com bioprocessos na parte de downstream, na parte de purificação, costuma ter um trabalho muito grande. Um trabalho, na minha opinião, até mais complexo do que o que você costuma encontrar num cenário de processos químicos. Por vários motivos, tá? Então, um deles é que geralmente o seu bioproduto ele está em baixa concentração no material que entra no downstream. Geralmente é um material que vem de uma fermentação, um material que vem de um bioreator. Geralmente o bioproduto está em baixa concentração. Geralmente ele está com uma quantidade enorme de impurezas misturada ali com ele, impurezas em suspensão, dissolvidas, células, debris celular, organelas, proteínas. Então você tem assim uma infinidade de impurezas e, para complicar, em alguns casos, o seu produto ele é sensível à temperatura, sensível a extremos de pH, sensível a condições de cisalhamento, por exemplo. Então, costuma ser um desafio enorme separar e purificar um bioproduto, caso você precise do seu bioproduto puro, né? É claro que isso não é uma regra geral. Existem bioprodutos que são fáceis de separar, que a gente já conhece bem, assim, por exemplo, bioetanol, que é produzido com levedura. Todo mundo sabe como separar etanol, você usa operações unitárias típicas da engenharia química, destilação, mas em muitos casos você vai passar por um processo de aprendizado, muita tentativa e erro, muita solução de engenharia. O meu primeiro contato com isso, na verdade, foi meu primeiro emprego depois de terminar a escola de química. Foi uma planta piloto que produzia biopolímero de ácido lático, que chama de PLA, Polylactic Acid. E assim, em termos gerais, era uma planta piloto que ficava lá na BioRio. Eles tinham dornas de 500, de 1.000 litros de fermentação que produzia o ácido lático a partir de cepas de lactobacilos e vinha uma gororoba cheia de coisa para o pro processo de separação. E aí tinha um processo de separação muito baseado em membrana, microfiltração, ultrafiltração, eletrodiálise para você fazer a conversão do lactato de sódio ao ácido lático. E aí esse ácido lático entrava no setor de polimerização. Ele era o monômero para gerar o polímero, né? E aí eu lembro que uma dificuldade grande é que sempre ficava um pouquinho de açúcar residual indo para a polimerização junto com ácido lático. E esse açúcar, quando você ia para a polimerização, ele estragava o processo. Ele, ele impedia a polimerização de continuar, né? Então você tinha um biopolímero de baixa qualidade, de baixa massa molar. E aí, assim, tentaram diversas coisas, tentaram destilação, e a gente descobriu que destilação, no caso de ácido lático,
É um problema porque é uma molécula que tem uma hidroxila, uma carboxila, então é fácil de você ter uma reação de policondensação, ou seja, ele gera oligômeros antes de destilar, num processo de destilação típico. Você tem que fazer a destilação super rápido, é um processo que a gente chama de short path distillation, para evitar que aconteça essa reação de condensação antes da evaporação. Então, assim, só dando um exemplo de como é que pode ser complexa a separação de um bioproduto, né? E isso é um ácido orgânico produzido por bactéria. É pior ainda quando você tem como bioproduto uma proteína. Então, aqui, por exemplo, você tem uma representação de um anticorpo, tá? Que é um dos principais biológicos, tá? Eu vou mostrar um slide mais para frente. Anticorpos monoclonais é quase 50% do mercado de biológicos, tá bom? E aí você tem, além de todos esses componentes residuais da fermentação, do meio de cultivo que você tem que separar, às vezes o maior desafio está nisso aqui, que a gente chama de impurezas de produto. Ou seja, moléculas que são muito semelhantes ao seu produto, com propriedades semelhantes, mas não são o seu produto. Então, por exemplo, você, com um anticorpo monoclonal, você tem, na verdade, 4 cadeias polipeptídicas, 2 que são, que a gente chama de light chain, 2 de cadeia curta, 2 de cadeia longa, e elas são unidas principalmente por ligações entre os resíduos de cisteína, tá? E aí, dependendo, assim, pode ter vários motivos, tá? A sua célula pode cometer pequenos erros na síntese do produto, você pode ter algum problema no processo, situação de oxidação, que você gera impurezas de produto, ou seja, um material que é muito similar ao seu produto, às vezes um agregado proteico, às vezes um debris, fragmentos daquela cadeia proteica, que tem propriedades semelhantes ao seu produto, mas são, na verdade, impurezas. E agora você tem que separar isso. Então eu falei isso tudo para dizer que, entrando em bioprocessos, geralmente você tem que ter uma etapa, algumas etapas de purificação muito eficientes e muito específicas, tá? E eficiente porque, lembra, você tem o seu produto em baixa concentração. Então, perder um pouquinho desse produto é uma perda financeira grande quando você pensa na viabilidade econômica do projeto, né? Então, eu larguei o pointer, estou no primeiro slide ainda. Isso aqui ilustra um pouquinho por que a gente tem toda essa diversidade de impurezas, tipicamente em um bioprocesso, que você tem fermentação ou cultivo de células. Se você pensar na célula como uma pequena fábrica, tá? Então essa aqui é a nossa célula, ela funciona na verdade como uma pequena fábrica. Você tem dezenas, centenas de reações acontecendo ali dentro do metabolismo da célula, na verdade. Todas elas catalisadas por enzimas. E você precisa dar uma diversidade de nutrientes para que esse metabolismo funcione do jeito que você precisa. Então você vai dar, por exemplo, uma fonte de carbono, que não é toda consumida, fica um pouquinho no final. Você, dependendo do processo, você fornece proteínas ou aminoácidos, tá? Geralmente na forma de extrato de levedura, ou peptona, ou até mesmo o aminoácido purificado, o que é uma coisa cara e também não é todo consumido, então é mais uma impureza que fica residual. Dependendo da célula, dependendo da demanda da célula, você tem que dar vitaminas, fatores de crescimento, hormônios, oxigênio, que no final das contas também é um nutriente nesse contexto de bioprocesso. E além desses nutrientes, você ficar com o resíduo deles no final, porque eles não são totalmente consumidos, você tem todos os produtos que a célula gera, tá? Nesse caso aqui, o produto principal de interesse seria um anticorpo monoclonal, mas você vai ter todas as proteínas que a célula produz normalmente para sobreviver e para se adaptar ao meio, CO2, metabólitos tóxicos, como por exemplo lactato e amônia, que inclusive inibem o crescimento celular, mais células, então uma das impurezas são células, né? E outra coisa que acontece é que algumas células morrem ao longo do processo.
E se ela morre, depois de um tempo, essa membrana celular, que separa o conteúdo dentro da célula do que está fora, ele se rompe e tudo aqui dentro vira impureza. Todas essas organelas, todo o conteúdo do citosol vira impureza, o DNA vira impureza, o DNA, por sinal, é uma impureza horrível, porque ele tende a agregar diferentes moléculas, tá? Então, só para ilustrar um pouco o desafio que geralmente você tem quando você entra no downstream de um bioprocesso. E aí, muito da purificação no contexto de biológicos acontece, na verdade, na cromatografia preparativa, tá? Então, quando eu falo cromatografia preparativa, eu estou falando de cromatografia para preparar um produto, tá? Cromatografia num processo. Se você pensa no fluxograma do seu processo para chegar no seu produto final purificado, e você usa cromatografia para preparar o produto, a gente chama de cromatografia preparativa. Então, estou fazendo aqui a distinção entre cromatografia de processo para cromatografia analítica, que tenho certeza que todo mundo já usou em algum momento. Mas o princípio é o mesmo, né? Geralmente, você usa um leito fixo de uma fase estacionária empacotado dentro de um cilindro, tá? Então, dentro do cilindro, geralmente, você tem uma resina. O tamanho da resina pode variar de 20 a 90 micrômetros. E você cria um leito fixo dentro desse cilindro, a gente chama isso de empacotar a coluna cromatográfica. E essa resina geralmente é funcionalizada com algum ligante que vai promover a separação dos componentes na fase móvel, tá? Então essa resina empacotada é o que a gente chama de fase estacionária e você passa através desse leito fixo o que a gente chama de fase móvel, geralmente um líquido, né? Que tem diversos componentes dissolvidos naquele líquido. E você vai planejar o seu processo de forma que esses componentes da fase móvel tenham interação diferenciada com a fase estacionária. Isso pode acontecer por afinidade, por troca iônica, por hidrofobicidade, por exclusão de tamanho. Você tem diferentes tipos, diferentes mecanismos, né? Mas os seus componentes na fase móvel, que pode ser o clarificado, vindo do bioreator, por exemplo, eles terão diferentes interações com a fase estacionária e diferentes tempos de retenção. Então, nesse exemplo aqui, o componente roxinho, ele tem pouquíssima interação com a fase estacionária. Então, ele tem um baixo tempo de residência na coluna. E aí, o componente azul, ele tem uma alta interação com a fase estacionária. Em alguns casos, ele absorve naquela resina, no ligante que está naquela resina da fase estacionária, e você consegue separar ele dos demais componentes, e isso já gera uma grande purificação, tá? Então, geralmente, para biológicos, você tem 2 ou 3 etapas de cromatografia preparativa no seu fluxograma, tá? De downstream. E aí, alguns tipos de cromatografia preparativa típicos para biológicos. A gente tem cromatografia de troca iônica, você pode ter uma resina de troca catiônica ou de troca aniônica. O ligante na resina vai ter uma carga que vai atrair componentes com a carga oposta naquela fase móvel e o resto passa, ou seja, promove uma separação boa. Você pode ter interação por hidrofobicidade, então você vai ter um ligante hidrofóbico ligado naquela resina que vai atrair e interagir componentes também hidrofóbicos na fase móvel. Você pode ter o que a gente chama de cromatografia de afinidade, que, de forma geral, é independente de carga e sal, tá? De forma geral, algumas exceções. Mas, na verdade, o que acontece geralmente com a cromatografia de afinidade é que você vai ter um ligante, geralmente um peptídeo ou uma proteína aqui, que é muito específico para ligar na região da sua proteína, tá? Então você tem um fenômeno de adsorção e geralmente a gente chama essa etapa de captura, tá? Geralmente a sua primeira resina num fluxograma de biológicos é uma resina de afinidade que vai capturar o seu bioproduto, a maioria das impurezas vão embora, e aí você muda o tampão que você passa ali por aquela coluna. Às vezes você baixa o pH, às vezes você aumenta a força iônica, isso faz a dissorção,
desse componente e você pega aquele componente com uma pureza bem maior do que entrou, tá? E um outro tipo de cromatografia é a de exclusão por tamanho, que essa é um pouco diferente das outras, tá? Você não tem o fenômeno de adsorção, você, na verdade, tem as suas moléculas separando por tamanho. Então, aqui nesse exemplo, você tem 3 moléculas, a azulzinha é maior, a vermelha é a intermediária e a verde é a menor. A molécula maior, ela não consegue entrar nos poros da resina. Então acaba que o tempo de residência dela é menor. Ela vai por fora da resina, ela viaja por fora da resina e acaba que o tempo de residência dela naquela coluna, empacotado com aquela resina de exclusão por tamanho, é menor. E as moléculas pequenininhas, elas entram em quase todos os poros, porque elas conseguem entrar. Então acaba que ela percorre uma distância maior dentro do poro. O transporte é dificultado, então acaba que essa moléculazinha verde tem um tempo de residência bem maior e assim você separa por tamanho. É um outro tipo de cromatografia. E aí eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é um exemplo impactante, é uma coisa também que eu tive experiência, que é a proteína A, tá bom? Que meio que mudou o cenário quando a gente fala de um biológico específico, que são os anticorpos monoclonais. A proteína A, a origem dela, na verdade, vem de Staphylococcus aureus, tá? Então, uma proteína que costuma ficar na parede celular de Staphylococcus aureus e tem uma alta afinidade por uma região específica do anticorpo, tá? Que a gente chama de região FC, tá bom? Então, todo anticorpo, ele é mais ou menos isso. Você tem 4 cadeias polipeptídicas, 2 leves e 2 pesadas. Essa região aqui do anticorpo, geralmente, é o que a gente chama de FAB, Antigen Binding, tá? Então, é a parte que liga no antígeno, em algum receptor na célula, tá bom? Isso, às vezes, por exemplo, uma célula tumoral, tá? Então, ele liga ali e, às vezes, ativa uma célula de defesa para matar aquele tumor, por exemplo, tá? E essa parte aqui do anticorpo é o que a gente chama de domínio FC, tá? Esse C é de cristalizável, é a fração cristalizável do anticorpo. E esse domínio, geralmente, é bem conservado. Em uma mesma família de anticorpos, esse domínio geralmente é bem conservado. O que significa isso? Geralmente é igual, é parecido, tá? Os aminoácidos que compõem aquela parte da proteína, geralmente são iguais. E é exatamente nessa parte do anticorpo que você liga com a proteína A. Então, você tem uma proteína que, se você consegue funcionalizar uma resina com aquela proteína, você pode usar aquela proteína para capturar diferentes anticorpos. Afinal de contas, você liga num sítio bem conservado do anticorpo. Então, é uma proteína que realmente mudou o mercado de anticorpos monoclonais, tornando o processo muito mais viável, tá? Ainda é super caro, mas começou a se tornar um processo mais viável exatamente por esse breakthrough, por essa mudança enorme que foi você conseguir ter uma etapa de captura usando cromatografia preparativa para anticorpos monoclonais. Então, só dando um históricozinho aqui em relação a anticorpos monoclonais, pelo menos nos Estados Unidos, né, isso aqui ficou muito famoso quando o pessoal ficou sabendo do ex-presidente Jimmy Carter, que lá em 2015 ele foi diagnosticado com câncer muito sério, que já estava disseminado pelo corpo. E a notícia na época é que ele ia falecer em poucas semanas, né? Que ele estava com os dias contados. Ele já tinha 91 anos, estava com câncer espalhado e estava com um pé na cova praticamente. Mas aí, o que na época ainda era um biológico mais ou menos novo, ele recebeu um tratamento com anticorpos monoclonais e ele acabou vivendo até os 100 anos de idade. Ele ganhou aí 9 anos a mais de sobrevida graças ao anticorpo monoclonal. Não só o anticorpo monoclonal, ele também fez quimioterapia, fez cirurgia, mas isso foi uma coisa que fez
esse biológico entrar na cabeça da população de forma geral. O que é essa molécula que deu esses anos a mais de vida para o ex-presidente Jimmy Carter? Acabou que ele morreu, né, em 2024. Eu estava lá, inclusive. Mas isso aqui meio que estampou o noticiário por muito tempo. E aí, só para a gente ter uma ideia do preço que é uma terapia com anticorpo monoclonal, você tem aqui, você pode tratar diferentes doenças, né, com anticorpos monoclonais, doença autoimune, câncer, doença do sangue. O que a gente tem mais exemplo aqui são doenças oncológicas, imunológicas, hematológicas, significa do sangue, né? E olha o preço que pode chegar uma terapia com anticorpo monoclonal. Isso aqui é uma referência de 2018, então está um pouquinho velho, mas uma terapia com anticorpo monoclonal pode chegar por ano a 750 mil dólares. É caríssimo, né? Mesmo que você esteja aqui, ó, o preço aqui é o quê? 25 mil dólares por ano. Quem pode pagar isso, né? É caríssimo e era mais caro antes da proteína A, porque você produzia menos, teve avanços na área de células, né? Estão conseguindo produzir mais anticorpos monoclonais na fermentação, na verdade, na cultura celular. Então, no começo, você produzia 1 a 2 gramas por litro de anticorpos monoclonais lá no final do bioreator. Hoje em dia, estou chegando a 5, 6, 7, 8 gramas por litro. Mas a maior parte do avanço veio exatamente da proteína A, que é super eficiente e específica para absorver anticorpos monoclonais. E aí, uma pergunta para vocês. Vocês acham que tem cobertura o tratamento com anticorpos monoclonais pelo SUS? Tem? Tem, né? Na verdade, assim, é uma questão cuidadosa, porque tem uma organização governamental, que é a Conitec, que para cada terapia eles avaliam se o benefício de cobrir aquela terapia com anticorpo monoclonal pelo SUS, se vai ter um retorno em termos de pessoas tratadas, também levando em conta o preço daquele medicamento, né? E aí eles aprovam ou não. Tem alguns anticorpos monoclonais que já foram aprovados, então isso aqui é um exemplo, né? Adalimumab, creio que é um anticorpo monoclonal para doenças autoimunes. Mas, assim, tem alguns anticorpos monoclonais que são cobertos pelo SUS, tá? É uma coisa legal. E, além disso, tem uma iniciativa no Brasil que é incentivar a produção de biosimilares. Não sei se vocês já ouviram falar de biosimilares, mas quando a gente fala de biológicos, a gente não fala de genérico, tá? Porque genérico você fala de um medicamento simples, que você consegue produzir aquela mesma molécula, né? Quando você fala de biológicos, você não consegue realmente produzir a mesma molécula. Você, às vezes, nem conhece exatamente a molécula, né? Então, a gente fala biosimilar, tá? Vai ser um medicamento que é muito semelhante. Você tem que provar que a eficácia dele é semelhante ao medicamento original. Você tem que provar que ele é seguro para o paciente. Tem que ter teste clínico, tá? Um biosimilar, você consegue aliviar um pouco aquela carga de teste clínico, fase 1, fase 2, fase 3, mas tem que ter. Não dá para bypassar isso, tá? E aí no Brasil tem um esforço grande agora para produzir biosimilares no Brasil, já há algum tempo, né? Tem algumas empresas fazendo isso, por exemplo, a Bionovis, a Cristália, eles estão dentro dessa iniciativa, tá bom? Biomanguinhos, Biomanguinhos, Fiocruz. E aí, assim, voltando para a parte de ciência, como é que realmente acontece essa ligação entre a proteína A e a proteína, na verdade, o fragmento do anticorpo monoclonal FC, tá? Então você tem aqui essa região hidrofóbica, que é bem conservada por parte do anticorpo monoclonal, tá? Então lembra, costuma ser uma região bem conservada, semelhante entre diferentes anticorpos. E você, essa parte aqui, isso aqui é a estrutura, a gente está mostrando aqui a estrutura secundária dessas. Caiu? Não. A estrutura secundária dessas proteínas, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de alfa-hélice, isso aqui é o que a gente chama de folha beta, tá? Então, isso aqui é
a proteína A, que está ligada na resina, e é o trecho dela que, de fato, liga no anticorpo monoclonal, tá? Então, essa interação acontece principalmente por interações hidrofóbicas e por ligações de hidrogênio, tá? Então, assim, toda proteína é feita de aminoácidos, né? Cada aminoácido tem uma cadeia lateral diferente. Então, você tem uma região ali, especialmente na parte do anticorpo, que você tem uma alta concentração de aminoácidos hidrofóbicos e você consegue fazer essa ligação com a proteína A, que por sua vez está ligada numa resina, né? Então a mágica acontece ali. E aí, a proteína A não é a única, tá? A gente sempre fala proteína A, mas na verdade você tem algumas outras proteínas, tá? Quase todas produzidas por bactérias. Hoje em dia a gente pega essas proteínas e produz em Escherichia coli, usando técnicas de biologia molecular, tá? Que Escherichia coli é a melhor plataforma bacteriana para produzir proteínas simples, tá? Todo mundo sabe trabalhar, é seguro. Então a gente pega o gene que produz essas proteínas que servem para você absorver, para você usar como ligante numa resina de afinidade, produz em Escherichia coli, numa fermentação, separa e liga na resina, e aí você usa a sua resina para purificar o seu bioproduto, nesse exemplo aqui, anticorpos monoclonais. Em alguns casos, você tem um anticorpo que essa região aqui, ela não é tão bem conservada, ela é um pouco diferente e não liga na proteína A. Então já descobriram outras proteínas que ligam em diferentes partes do anticorpo para capturar diferentes classes de anticorpos monoclonais, tá? E isso aqui ilustra por que que eu dou tanto exemplo com anticorpo monoclonal. É uma coisa que eu tenho experiência, mas o motivo principal é esse. A parcela de mercado de anticorpos monoclonais dentro dos produtos biológicos, né? Então a gente tem aqui terapia celular, terapia gênica, enzima recombinante, hormônios recombinantes, proteínas recombinantes, peptídeos. Então, dentro dessa família de biológicos, a fatia de mercado de anticorpos monoclonais é quase metade. Então, essa aqui é uma referência de 2022, né? E a projeção para 2028, que é amanhã, era de continuar metade da fatia de mercado indo para monoclonal antibodies, anticorpos monoclonais. Pois é, eu vou tentar pegar uma referência mais nova, né? Porque sabe uma coisa que pode mudar isso? Tudo muito parecido. Mas sabe uma coisa que pode mudar isso, que aconteceu nesse intervalo? As drogas GLP. O Ozempic, o Wegovy, entra aí também, que são... Eles não são produzidos geralmente por cultivo celular, mas são bioprodutos, porque são peptídeos geralmente, né? Então eu tenho curiosidade de ver como é que mudou isso aí. Isso aqui também é um pouquinho impactante, na minha opinião. O preço de. Então, a resina, quando você compra a resina, ela vem geralmente em bombonas assim, tá? Ela vem conservada em etanol 20%. Ela vem como se fosse ali uma suspensão, né? Eles chamam de slurry. É uma suspensão que tem a sua resina em algum conservante. Você tem que pegar essa resina e empacotar numa coluna, que é um trabalho enorme, por sinal. Mas você pode comprar, isso aqui é um exemplo da sativa, né? Uma proteína A da sativa. Você pode comprar ela pré-empacotada em escala de laboratório, coluninha de 1 ml de resina, 5 ml de resina. Isso aqui deve ser 5 ml. Ou então, quando você vai para a escala maior, você tem que empacotar sua coluna. Então você compra a resina, tá? E aí, olha o preço de 1 litro de resina proteína A pela sativa. Dá para ver? Quase US$ 24.000. 1 litro de resina. Preço dessa desgraça. Então, o que que acontece? Se você não conseguir reutilizar essa resina em várias bateladas, o seu processo fica inviável. É muito caro. Imagina fazer um processo e ter que trocar resina, né? Mas lembra, a gente está falando de biológico, a gente está falando de uma quantidade enorme de impureza entrando naquele leito fixo com essa resina aqui. E geralmente a proteína A é a primeira coluna que você tem quando você começa a purificação. Depois de separar as células, com centrífuga, com microfiltração, seja lá o que for,
a sua primeira etapa de purificação vai ser uma proteína A. Então chega muita impureza. Então acaba que você suja a resina, tá? Então isso aqui é uma fotinho da resina, com diferentes tempos de números de bateladas, tá? Ela fica com um biofilme em volta dela, e se você tem um biofilme, o seu ligante não está mais disponível para absorver, né? Então, uma grande parte do desenvolvimento de processo para quem está usando proteína de afinidade, como por exemplo proteína A, é você aprender a limpar a sua resina sem perder a funcionalidade da proteína A, né? Então, se o seu ligante é uma proteína, você tem mais uma dor de cabeça, porque a proteína é sensível. Então, você tem que conseguir limpar aquela resina de forma eficiente para manter o que a gente chama de capacidade dinâmica de ligação, sem perder, aliás, manter a capacidade dinâmica de ligação e conseguir limpar de fato, né? Afinal de contas, é um biofármaco. E aí, tem vários estudos que vêm, por exemplo, qual é a melhor concentração de hidróxido de sódio para usar. 0,5 molar geralmente desnatura a proteína A. E até onde eu sei, o ideal é usar 0,1 molar hidróxido de sódio por um tempo curto, tipo 30 minutos, tá? Mas eu estou dizendo que isso aqui é uma parte importante do desenvolvimento. Por quê? O seu custo com resina ele diminui muito se você consegue reutilizar essa resina várias e várias vezes para cada batelada, né? Quer dizer, para mais bateladas. Então, ó, se você usa a sua resina 5 bateladas, de acordo com essa referência, o seu custo com resina é $50 por grama de produto. Muito alto, né? Se você consegue reutilizar mais de 100 vezes, já cai aqui para quase $2,5 por grama de produto. Então, assim, às vezes, uma boa parte do desenvolvimento de um processo de purificação com resina é aprender a limpar ela de forma eficiente. Caramba, já são meio de 40. Deixa eu mostrar aqui então. É... Tá, então isso aqui é o seguinte, ó. Muito desenvolvimento foi o que eu falei, ó. O que a gente chama de DBC é Dynamic Binding Capacity, é a capacidade dinâmica de ligação. Naquelas condições que você vai operar a sua coluna, com velocidade, força iônica do tampão, pH do tampão, concentração de proteína, qual vai ser a sua capacidade dinâmica de ligação? Ou seja, o quanto que você consegue absorver do seu produto de interesse que você quer capturar naquele ligante, naquela condição. E aí, geralmente, o fornecedor, ele te dá, para você poder comparar com outro fornecedor, ou até para entender como é que funciona aquela resina, ele vai te dar qual é a capacidade dinâmica de ligação para um dado tempo de residência, RT, Residence Time, e o quanto que isso cai de acordo com seus ciclos de lavagem, que ele chama de CIP, Cleaning in Place, usando soda meio molar, tá? Então, normalmente, assim, eu diria que é a variável mais importante quando a gente fala de cromatografia preparativa de afinidade. Todo mundo vai basear a decisão de usar uma resina, qual condição usar a resina, baseado na capacidade dinâmica de ligação, que eles chamam de DBC, que é uma medida empírica, na verdade, tá? E aí, o que acontece? No caso de anticorpos monoclonais, você tem esse advento de ter essa região conservada que liga bem na proteína A. Para outras proteínas, que são produtos, por exemplo, enzimas, peptídeos, que você não tem essa região conservada FC, como é que faz para você ter uma estratégia de captura para sua proteína, tá? Aí você tem que usar outras técnicas. Então, por exemplo, é muito comum colocarem, por técnica de biologia molecular, na sua proteína, uma cauda de histidina, tá? Isso vai facilitar você conseguir capturar e purificar a sua proteína de interesse, sua proteína recombinante, usando uma resina que a gente chama de IMAC, cromatografia de afinidade por metal imobilizado. Isso aqui é muito comum, tá? Quando você produz uma proteína recombinante, uma enzima recombinante, eu tô num projeto, por exemplo, que produz proteína recombinante, enzima recombinante para biorredução de CO2 e a gente coloca a calda de histidina para conseguir separar aquela enzima do caldo de fermentação, tá? Então você vai ter
esse grupo aqui ligado na sua resina, ele interage bem, ele absorve com o ligante de histidina que está na proteína, você faz a adsorção por imidazol e você consegue capturar o seu produto, tá? Isso aqui já está no mercado há algum tempo. Tem a desvantagem de que várias proteínas que a célula produz terão, em algum momento, assim, pode ser que tenham, uma sequência de histidinas. E isso acaba absorvendo também nesse tipo de resina, tá? Então, o poder de purificação, às vezes, não é tão bom com esse tipo de cromatografia de afinidade, porque não é improvável que você tenha células naturais da célula hospedeira que tenham uma sequência de histidinas que também vão absorver nesse tipo de resina, tá? Mas é uma coisa que o pessoal usa muito. Uma que é mais específica, que tá entrando bastante agora no mercado de biológicos, é o que a gente chama de streptectin, que é uma ligação mais específica e mais forte. Você coloca ali um peptídeo. É a mesma coisa, né? Você produz a sua proteína, você coloca um pedacinho lá no plasmídio para produzir um peptídeo ligado na sua proteína de interesse, tá? Que vai ligar nessa resina que emula uma proteína streptavidiana. Então, é uma seletividade muito alta. Você consegue usar condições mais suaves de eluição. Na outra era imidazol. Esse aqui você consegue eluir com biotina, ou seja, é uma condição menos drástica, né, para o seu bioproduto. E é uma outra plataforma que está sendo utilizada, né? Então, assim, só dei alguns exemplos aqui. E um exemplo de como que essa ligação streptectin ela é forte. Você tem aqui um KD, uma constante de dissociação, na ordem de grandeza de 10 a menos 12 molar. Então, isso significa que você tem uma ligação que é muito mais forte, né? Comparado com proteína A e tag de histidina usando resina IMEC. Inclusive, às vezes é difícil dissolver o seu produto, né? Tem que usar uma concentração altíssima de biotina para dissolver o seu produto na hora de purificar ele. Então, eu vou dar um pulo aqui só para finalizar, medir 46 já. Eu vou ter que pular a parte aqui de seleção de resinas. Mas eu queria falar um pouquinho de membranas e monolitos, tá? Bem rapidinho. Então, assim, cromatografia com resina, leito fixo. Você tem aqui, apesar de ser muito eficiente a purificação, você tem uma limitação grande aqui devido ao leito fixo, tá? Principalmente, e aí como é que funciona o transporte aqui dentro, tá? Então, você tem um leito fixo, que são resinas empacotadas, e essas resinas são porosas, tá? E aí você tem geralmente pouco espaço livre ali dentro. Você tem uma porosidade numa resina empacotada em torno de 30%. E aí, ainda tem uma coisa, a molécula que passa por fora da resina, o transporte dela é principalmente convectivo, mas a molécula que entra dentro do poro da resina, o transporte dela é principalmente difusivo, o que é muito lento, né? Então você acaba ficando limitado. A velocidade que você vai fazer esse processo aqui, a velocidade que você vai passar a fase móvel, ou seja, no final das contas, a eficiência do processo, a produtividade do processo, quanto de produto você consegue aqui por unidade de tempo, geralmente é baixa, tá? Para cromatografia. Você tem essas limitações de transporte. Você não pode usar uma pressão alta, porque essas resinas geralmente deformam, criam finos, quebram. Então tem uma tendência de tentar usar membranas de microfiltração e ultrafiltração funcionalizadas para conseguir trabalhar com essa etapa de captura, tá? E isso que a gente chama de membrana cromatográfica ou membrana adsortiva. É meio que uma tendência isso. E eu acho que o melhor gráfico para ilustrar isso aqui seria esse. Lembra que eu falei de DBC? Esse aqui é um trabalho que vê a capacidade dinâmica de ligação para uma resina empacotada, cromatografia. E isso aqui é um gráfico típico de isoterma, né? Com o tempo de residência, você vai operar isso com diferentes tempos de residência, né? E é claro que com o tempo de residência maior, você consegue uma capacidade dinâmica de ligação maior, geralmente.
Então você tem que trabalhar com um certo tempo de residência para garantir que vai ter uma ligação satisfatória do seu produto naquela resina. Quando você trabalha com membrana, uma das vantagens que todo mundo fala é que você pode trabalhar com tempos de residência menores, que ainda assim você consegue uma distorção boa. Tá? O processo vai ser mais produtivo. Você pode passar por aquela membrana com uma vazão maior, com uma velocidade maior, e ainda assim você tem uma distorção boa. Tá? Então, isso aqui é um cromatograma que mostra, com diferentes tempos de retenção, ele conseguiu mais ou menos o mesmo pico de produto sendo capturado pela membrana cromatográfica. O que acontece aqui? Você está injetando a sua mistura, o clarificado, por exemplo, na membrana, o seu sinal de UV ele sobe, isso aqui são as impurezas saindo da membrana, em teoria o seu produto está sendo capturado pelo material da membrana, é uma membrana funcionalizada com algum ligante, né? E aí você para de alimentar o seu material e aqui você muda o tampão, muda alguma coisa no tampão, por exemplo, baixo pH, aumenta a força iônica, e isso faz o seu produto dissolver. Então esse aqui é o pico do seu produto. E o que a gente consegue ver aqui é que o vermelhinho, o azul e o laranja, todos eles estão sobrepostos. Então, independente do tempo de retenção testado nesse experimento, ele conseguiu a mesma quantidade de produto. Então, assim, resumo da ópera. Dá para usar, geralmente, um tempo de residência menor, usando membranas cromatográficas, e conseguir um processo mais produtivo. E nesse contexto, quando eu falo produtivo, é mais produto por unidade de tempo. Tá? Último slide, prometo, falando agora de uma outra coisa que é... Falei de membrana, tinha mais coisa, mas tudo bem. Uma outra tendência é isso aqui, ó, monolitos. Que, em teoria, assim, monolito, na verdade, é o seguinte. Você tem um material único, tá? Inclusive, você pega o housing, né, ali a carcaça do módulo, e você polimeriza dentro do módulo. Então, faz um monolito esponjoso, que tem poros um pouco maiores, e você funcionaliza esses poros, tá? Então, o que acontece? O transporte é ainda mais facilitado, porque é uma esponja e você não tem aqueles becos sem saídas, você tem um transporte ali dentro que é mais facilitado. E aí, isso está sendo utilizado principalmente para o caso de você ter um bioproduto que é maior do que uma proteína. Tá? Para proteína não usa muito, mas, por exemplo, às vezes o seu bioproduto é um vetor viral, às vezes o seu bioproduto é um agregado proteico. Nesse caso, faz muito sentido usar monolito, tá? Então, alguns exemplos. Vetores virais, adenovírus, lentivírus, ácidos nucleicos giga, algumas vacinas estão usando monolitos para substituir etapas de cromatografia. Se você tem uma partícula maior, tipo um vetor viral, o transporte dela em um leito fixo de cromatografia com resinas pequenas e porosas é muito mais difícil e às vezes até fica difícil de tirar ele da sua coluna, né? Então, operar com monolito, especialmente no caso desses bioprodutos, é meio que uma tendência, tá? Gente, acho que é isso, porque eu tinha 40 minutos, né? 52, tempinho para perguntas. Muito obrigado pelo convite.